Olá! Então, estamos voltando aqui para conversar e a pergunta de hoje, e que a gente escuta sempre, foi uma pergunta, na verdade, da Bruna, numa última live que a gente fez sobre parto domiciliar. E daí a pergunta da Bruna foi: o que eu preciso para ter um parto em casa? E essa pergunta da Bruna, na verdade, a gente escuta ela várias vezes de outras mulheres. Teve a Jeane também, ela me mandou um direct no Instagram e daí perguntou: Rafa, tô pensando, já tive, tenho 2 filhos, tô pensando numa nova gestação e agora eu penso num parto domiciliar. O que é que eu preciso para ter um parto em casa, né? Então eu acho que assim, na sociedade que a gente vive, essa é uma pergunta que a gente tem que dar um passo atrás para responder, porque a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que não tem uma receita pronta, assim, né? Lógico que tem umas coisas básicas, né? Mas não tem um passo a passo, não tem uma receita que se você seguir essa receitinha, você vai chegar lá onde todo mundo chega, né? Cada mulher é única, cada gestação é única, mesmo que já tenham acontecido gestações anteriores, né? E cada parto é único também. Então você pode se preparar para um parto domiciliar. Tem alguns pontos que são bem importantes para quem está nessa busca, para quem está se preparando para essa vivência, mas é entender que não tem uma receita pronta e também não tem como a gente esgotar, responder completamente essa pergunta. E eu acho que cada profissional, cada pessoa que trabalha nessa área vai responder de uma forma. Então o que eu estou aqui é compartilhando um pouco do meu olhar e a gente pode aprofundar isso em outros espaços e de diversas formas, né? Então, primeiro é entender que tem muitas variáveis, né? Que envolve essa questão de o que precisa para ter um parto em casa, né? A primeira coisa que a gente já falou anteriormente é essa questão de que para ter um parto em casa é importante ter uma gestação saudável, né? Então, é importante cuidar da gestação, viver a gestação, ter um pré-natal bem feito, né? Fazer um pré-natal muito além, sim, tem que fazer os exames, tem que fazer os exames físicos, as consultas, mas para além disso, né? Eu acho que ter um pré-natal bem feito é utilizar o espaço do pré-natal como um espaço assim muito rico para essa preparação para o parto, né? Trabalhar os medos, importância da vinculação com a equipe, entender quais são as pessoas que vão estar no cenário do parto, né? E também, se teve gestações anteriores, partos anteriores, trabalhar esses relatos de parto. O relato de parto, ele é um instrumento terapêutico, né? Ele é utilizado hoje na nossa sociedade muito, eu vou postar meu relato de parto, vou contar para as pessoas o meu relato de parto, mas o que a gente quer no pré-natal com esse relato de parto, como um processo de preparação para esse parto em casa, é entender como que foram essas gestações anteriores, se elas aconteceram, né? Como foram esses partos, onde foram que ficaram os nós, se tiveram os nós, e a gente vai trabalhar isso durante o pré-natal para esse processo de preparação, né, pro parto. Então esse é um ponto importante, ter um pré-natal bem feito, né? Então, além de um acompanhamento criterioso dos exames, das avaliações físicas, não ficar só nisso, aprofundar e ir para outros espaços que costumam aparecer durante o trabalho de parto, né? Um ponto que eu não sei muito assim, não é uma receita, não é um passo a passo, então não dá para falar, isso é mais importante que aquilo e tudo mais. Mas uma coisa que é muito importante, assim, é que a escolha pelo parto em casa seja uma escolha da mulher, certo? Isso é muito importante. Então, não dá para ser o desejo do companheiro ou da companheira ou da amiga que viveu isso e acha que isso vai ser bom para você. Porque fulano fez, eu vou fazer também. Ok. Pode ser que o desejo, a pulguinha atrás da orelha, de será que isso é legal? Será que isso pode ser legal? Pode começar por aí. Mas no momento em que você escolhe para ir em casa, tem que ser algo que vem de dentro de você, tem que ser uma coisa que faz sentido no seu coração, que você sente no seu corpo e tipo, não, isso realmente faz sentido para mim.
E esse processo não é uma coisa mágica, né? Não tem, então eu só vou parir em casa se eu já nasci com esse desejo. Nem sei se existe isso, né? Não é isso, né? Mas você vai construir isso buscando informações em fontes seguras, escutando pessoas que já viveram essa experiência, entrando em contato com profissionais que têm experiência na área, tirando as suas dúvidas, e daí é como um quebra-cabeça que você vai juntando, mas não dá para ser só um processo racional, precisa perceber como que o seu corpo vai sentindo isso, como que você... Quando você visualiza, quando você pensa no seu parto, se realmente esse ambiente faz sentido para você. Né? Tem que ser uma coisa bem genuína mesmo, né? Isso é uma coisa importante, ser uma escolha consciente, né? Esse é outro ponto bem importante. E a escolha dos profissionais que vão te acompanhar, ela também é importante, né? O que é que você precisa para ter um parto em casa. Então, é lógico que tem pessoas que vivenciam parto desassistido, né? E as pessoas têm escolhas, elas bancam as suas escolhas, e a gente não tá aqui para julgar nem nada, né? Mas a gente trabalha com parto domiciliar planejado e assistido, né? Então eu como enfermeira obstétrica, o Frederico como médico obstetra. Então um passo importante para você ter esse parto busca uma equipe. E daí pode ser uma parteira, podem ser enfermeiras, pode ser médicos, enfim, você vai ver. E uma coisa que é muito importante, assim, quando você vai buscar essa equipe, perceba como você se sente, né? Então, quando as mulheres entram em contato com a gente, aí tipo assim, eu quero saber como é seu trabalho, também tem essa questão dos valores, que sim, são importantes, né? Mas perceba assim, né? Marca um primeiro encontro, vai para um primeiro pré-natal e como que você se sente com essas pessoas, né? Você sente que aquilo que você está buscando está alinhado com o modo de trabalhar dessa equipe, né? Você se imagina no momento do seu parto, que é um momento assim muito íntimo, muito pessoal, muito do campo da sexualidade, que também dá pano para manga falar sobre isso. Tipo, como que você se sente com essas pessoas? Você se visualiza parindo, sendo assistida por esses profissionais? Isso é uma coisa muito importante, né? Essa relação com a equipe, né? E é lógico, né? Tem que ser profissionais que têm experiência nessa área, que acreditam que tem subsídio para trabalhar dentro dessa filosofia do parto domiciliar. E as pessoas, uma outra coisa que elas se preocupam muito, né? Tipo assim, esses dias eu recebi uma mensagem, mas minha casa tá reformando, e a outra coisa tá isso, mas meu apartamento é pequeno, será que vai dar para eu ter um parto aqui, né? Então eu já atendi parto em casa que era quarto, sala, cozinha, assim, pequenininho assim, né? Uma kitnetzinha, assim como já atendi parto em casa de 2 andares e tudo mais. Então, essa questão do espaço é muito mais assim, tipo, o espaço são coisas meio óbvias, assim, né? Não é muito o tamanho do espaço, é tipo assim, uma questão de limpeza, de organização, e é lógico, se a gente precisa fazer um deslocamento, você tem uma facilidade para isso acontecer, né? Se a gente precisa transferir, se a gente precisa deslocar, se é uma casa que oferece essa possibilidade, mas tamanho da casa não influencia muito, né? Talvez eu fique muito mais preocupada com quantidade de pessoas, né? Porque igual uma coisa que o que eu preciso para ter um parto em casa, né? Talvez pensar quem são as pessoas que vão estar na cena do parto. Isso é importante, principalmente agora, nesse momento que a gente vive do coronavírus, né? Então, a equipe, ela é bem enxuta mesmo e só vai estar ali no momento do parto, no ambiente do parto, quem tem alguma função específica, né? Talvez isso seja mais importante do que o espaço da casa em si, né? E uma coisa importante para quem está
se preparando para ter um parto em casa e que está fazendo essa pergunta do que precisa para ter um parto em casa, é lembrar que sempre do plano B, que existe a possibilidade desse parto às vezes não acontecer em casa, a gente precisar fazer uma transferência e daí a gente tem que estar ali num tempo de até 30 minutos de um hospital, e que se isso acontecer é porque foi indicado, foi necessário e tá tudo bem também, certo? Entendendo que o parto ele não é um produto, não é uma coisa que você compra, vou ali no restaurante, por favor, me dá esse prato e o prato vai vir do jeitinho que você montou, né? Não existe isso, né? O parto, ele é um evento, é um fenômeno, né? Então, uma coisa, é um evento que ele vai acontecer, mesmo que você tenha parido 1, 2, 3 vezes, cada parto ele vai ser muito único, e mesmo que eu já tenha assistido 10, 20, 30, 40, 100 mulheres parindo, cada mulher parindo é muito única, né? Então, não é um produto, não é uma coisa, um cenário que você vai montar e vai acontecer igualzinho aquilo que você falou. Uma coisa que a gente conversa muito é essa coisa. Existe muito esse processo da idealização. É natural, a gente idealiza mesmo, a gente cria expectativa, não tem jeito. É humano faz isso, né? Só é importante a gente trabalhar as possibilidades, as variáveis que podem acontecer neste momento, nesse cenário, né? Então, é um pouco disso. Não sei se eu respondi muito aí a pergunta, mas é um pouquinho do que eu penso. Pode ser raso, pode ser superficial, mas é o que a gente trouxe para pensar, para abrir, né? Não é para responder, é para a gente pensar sobre. Então, se você está pensando num parto em casa, essas são algumas das reflexões que eu trago sobre o que é que você precisa para ter isso, tá bom?